Bem-vindos ao Little Guys, uma série de vídeos sobre pequenos rapazes. Esses são todos PCs. Estes são PCs normais, você sabe, x86 que rodam Windows ou Linux, ou o que você quiser. Eles são como seu laptop ou seu PC de mesa, exceto que não são. Os PCs grandes tendem a ser grandões. Eles geralmente têm muitos recursos integrados que o consumidor médio deseja. Você sabe, um laptop tem uma tela e um teclado, e um desktop geralmente tem um lugar para colocar dispositivos de armazenamento. E você sabe, muitas portas para conectar seus periféricos, e frequentemente uma GPU e coisas assim, ocupando um monte de espaço extra que você realmente não precisa. Esta categoria de dispositivos, no entanto, geralmente inclui máquinas que são reduzidas ao mínimo absoluto. Dispositivos que praticamente não poupam uma única polegada quadrada ou milímetro de espaço que eles não precisam. E, claro, estes ainda são maiores do que o Intel NUC e os tijolos Gigabyte e coisas assim. Mas a diferença é que estes não são vendidos aos consumidores. Todos esses dispositivos são destinados a serem vendidos exclusivamente para empresas. Eles são computadores industriais. E às vezes eles são vendidos sob nomes específicos para o que se espera que sejam usados como controladores de sinal digital. Há muitos desses. Na verdade, vários desses podem ser esses, e isso provavelmente é autoexplicativo. Mas só para esclarecer, se você for a um shopping e andar pelas lojas e vir todas as televisões de 42 polegadas nas vitrines que estão funcionando como uma apresentação de slides, cada uma delas tem uma dessas atrás, na minha experiência. Agora, você pensaria que, já que você poderia simplesmente ir à Amazon e por $10, você poderia comprar um pequeno gadget que aceita o cartão SD, ele apenas reproduz uma apresentação de slides ou como um arquivo MP4 ou o que quer que seja, você pensaria que seria isso que eles fariam. Mas pelo que eu entendi, praticamente ninguém faz isso, embora a tecnologia já exista há décadas, eu acho. Porque então você tem que ter alguém colocando os arquivos no cartão SD, certo? Em termos práticos, tendo trabalhado com pessoas que trabalhavam com lojas de shopping e coisas do tipo, falando de modo geral, eles simplesmente não pagam as pessoas o suficiente para descobrir como fazer esse tipo de coisa. Eles vão administrar o caixa e nada mais. Então acho que o que acontece é que dispositivos como esse são implantados para que possam ser conectados à rede. Então, quando as imagens das placas precisam ser alteradas ou quando algo não está funcionando, você pode simplesmente fazer com que alguém faça login remotamente no helpdesk usando login ou algo assim. E então ninguém no local precisa realmente colocar as mãos em nada, além de talvez puxar a energia e conectá-la novamente. Como eu disse, há uma galáxia inteira de dispositivos que são para esse propósito exato e nada mais. Na verdade, é isso que esse cara é. Embora não vamos olhar para isso neste episódio. E eu tenho outro realmente executando meu roteador aqui em casa. Eu tenho uma caixa de detecção PF que construí em torno de um Shuttle DS-81. Não sei se você sabia que o Shuttle ainda estava em atividade, mas eles ainda estão hoje em dia. No entanto, eles geralmente fazem coisas como essas, pequenos. O DS, na verdade, significa sinal digital, pelo que entendi. Então, por algum motivo, ele tem duas portas Ethernet. Então, eu consegui usá-lo para construir um roteador. Mas, fora isso, ele serve apenas para ficar atrás de uma TV na janela de um shopping e exibir uma apresentação de slides para sempre. Agora, isso parece uma categoria de dispositivo muito chata, mas é só isso. É isso que eu amo neles. Eles são chatos. Essas coisas são apenas PCs. Eles têm licenças do Windows na parte inferior. Bem, este não tem. Aí está. Eles só rodam Windows ou Linux, eu acho. Embora, na minha experiência, ninguém nunca faça isso. Toda vez que vi uma dessas coisas, eles estavam rodando Windows. E acho que a razão para isso é simplesmente que o Windows é mais fácil de administrar remotamente. Há toneladas de programas de acesso remoto que você pode rodar nele. Também é mais fácil obter software desenvolvido de forma rápida e suja para ele. E mais fácil encontrar software pré-fabricado. Faça o que quiser. E muitas das empresas que compram essas coisas e as configuram não têm muita equipe técnica. Eles estão apenas juntando as coisas e depois vendendo para alguém. Então elas querem poder comprar coisas prontas e implantá-las. E elas não se importam em gastar alguns dólares extras em uma licença do Windows. E você provavelmente está vendo a comparação com o Intel NUC e os tijolos Gigabyte e todos aqueles outros dispositivos, que são do tamanho de EA, que surgiram por volta de 2012. E essa comparação é válida. A diferença é que esses são vendidos para consumidores, então eles não têm nenhum recurso industrial, enquanto esses têm, como explicarei. Mas outra coisa é que eles geralmente não são muito estranhos. Eles são basicamente apenas placas-mãe de laptop que foram dobradas sobre si mesmas. Eles geralmente não têm nenhum recurso em comum, enquanto essas coisas universalmente têm recursos estranhos. Às vezes eles estão dentro, às vezes estão fora. Mas, por exemplo, esse cara tem 4 portas seriais RJ45, saindo dele. Estranho. Ele também recebe energia por meio desse terminal de parafuso descolado. Você realmente tem que conectar sua própria fonte de alimentação para isso. Ele também tem essa porta DIL que é S-digital, e é meio que como GPIO em um Raspberry Pi. Exceto que é optoisolado, o que significa que não pode explodir se você enviar muita voltagem. Também temos portas aqui para reinicialização remota e interruptor de energia remoto.
E eu não sei exatamente o que você faz com elas, mas imagino que você poderia realmente colocar 50 pés de fio nelas e colocá-las até a frente de uma loja. Então, se o controlador de sinal quebrar, alguém poderia simplesmente alcançar o balcão e apertar o botão, certo? Quer dizer, é mais provável que você tenha isso de lado como uma caixa de relé e essas seriam as chaves do lado de fora. Mas de qualquer forma, sempre há algo assim. Algum recurso estranho em cada um desses pequenos caras que você nunca encontrará em um PC de consumidor normal. Eles são construídos de maneiras estranhas e você encontra coisas que nunca encontraria em um laptop, ou um Intel NUC, ou algo assim. Então eu acho que eles são legais. Eu tropeçava nessas coisas há anos, e simplesmente as ignorava porque, por mais que eu gostasse delas, eu pensava o que há para dizer sobre elas. E realmente não há nada a dizer sobre elas. Eles são PCS. Eles rodam Windows, ou qualquer outra coisa. Mas sabe de uma coisa? Eu sinto vontade de falar sobre elas. Então vou começar a comprar cada um que encontrar, e farei um pequeno vídeo sobre cada um. E se eu não tiver nada a dizer, será um vídeo de 5 minutos. E se eu tiver algo a dizer, então pode ser um vídeo muito longo, como o que faremos hoje. Vamos em frente e nos livrar de todos esses caras. Então esse cara, na verdade, tem uma marca que não é universal com essas coisas. Algumas delas é muito difícil dizer o que realmente são. Ah, espera aí, um gato está gritando comigo. Olá, Soba. Oi. Você está me incomodando. Você pode ir? Não acho que ela vá. Então, esta é uma fonte de alimentação lógica ao 912, e eu quero obter algumas informações sobre ela. Mas estou realmente cansado de ter que fazer toneladas de pesquisas antes de gravar cada um dos meus vídeos. Então, nesta série vou apenas fazer uma coisa. Eu chamo de Vamos Perguntar à Internet, onde pedimos à internet a resposta e esperamos obter a resposta certa. Então, quando você pesquisa isso, em vez de obter um site da empresa ou algo assim, você obtém um monte de artigos sobre dispositivos Linux, sistemas embarcados militares, hardware de ponta, falando sobre essa coisa como parte de nós. Como um gênero de dispositivo. Como um gênero de dispositivo. Agora, algo que acho realmente interessante é que isso foi vendido como um esqueleto, o que parece meio estranho, já que eu acho que geralmente esse tipo de máquina, todos esses pequenos caras são vendidos, como você sabe, soluções prontas para uso. Mas esta é um pouco diferente. Acho que foi vendido como um computador industrial robusto, sem ventoinha, mas você tem que fornecer sua própria CPU, como o osso nu sugere. E o que é interessante é que diz que suporta o i5 ou o i7. Mas é claro, você sabe, os chipsets Intel suportam qualquer CPU para a qual foram projetados. Então, você também pode colocar um Celeron ou um Core i3 nele. É estranho eles especificarem qual CPU seria quando você vai fornecer a CPU e essa lista nem está completa. Agora, isso foi aparentemente vendido como um produto de temperatura estendida porque ele podia tolerar uma faixa de temperatura realmente ampla. Mas este artigo errou os números. Ele diz -4 a 13 graus Fahrenheit. Acho que eles provavelmente queriam dizer 130 graus porque também fizeram uma versão para ambientes extremos que suporta 40 a 158 graus Fahrenheit. Ele também diz que foi projetado para resistir a choques de até 20 G, o que não vai te surpreender quando você ver como a coisa é construída. É uma casa de tijolos de merda. De qualquer forma, ele usa um chipset QM57 e o resto aprenderemos enquanto o analisamos. Então vamos começar na parte de trás. Muito disso é muito normal. Temos 4 portas USB aqui atrás. Eu garanto que são apenas USB 2. Então temos apenas áudio básico. Temos interfaces de rede duplas, e você pode presumir que elas são gigabit, mas eu não diria isso porque já vi dispositivos mais novos, que na verdade tinham apenas 10%. Isso durou muito mais tempo do que você imagina. Então, é claro, temos VGA, que é praticamente o menor denominador comum de vídeo de computador, e será para sempre por alguns motivos óbvios, e outros que eu acho que podem ser atribuídos à bagunça do DisplayPort, DAH-HDMI e nunca sendo totalmente resolvido. O que eu gosto, no entanto, é que a porta DAV é tão opcional que o recorte aqui é, na verdade, para um DB25. E eu acho que é porque você poderia colocar uma porta paralela aqui. Ele tem um cabeçalho interno para ele, mas aqui eles foram com o DVI. Então eles realmente construíram um suporte que é parafusado no padrão DB25. E então tem os parafusos do conector DI dentro dele. Eu só acho isso muito engraçado de se ver. Mas então temos as coisas realmente estranhas. Temos GOT.com de 1 a 4. Então esta é uma porta serial quádrupla. E serial é outra coisa que você vê em todos os lugares em computadores industriais. É usado para todos os tipos de coisas. Desde, você sabe, falar com fresadoras CNC até. Em um caso, eu realmente trabalhei com um cliente uma vez que gerenciava um monte de postos de gasolina. E eles tinham coisas como esta presas atrás de seus outdoors. Aqueles que, tipo, pairam sobre a rodovia e tem grandes placas de LED com os preços da gasolina. E essa coisa ficava lá o dia todo. E o calor escaldante. Calor. Apenas atualizando a placa periodicamente para dizer que a gasolina estava, você sabe, 475 o galão. Agora, a porta serial básica, o de Nene, é um conector bem grande.
E às vezes eles adotam a abordagem de usar RJ45s, como vimos na outra máquina, para encaixar mais portas em um dispositivo. Mas neste caso, eles optaram pelo que parece ser um DB36. E encontrar um cabo para isso vai ser bem difícil. Eu de fato tenho um, mas como você verá mais tarde, não é realmente o certo. E finalmente temos o conector de energia aqui, que é, claro, a coisa mais estranha sobre ele. Boa sorte para encontrar algo para conectar lá. E eu digo isso, mas, na verdade, este é um conector padrão. Você pode obter isso de, você sabe, Mouser ou de DK. Você provavelmente pode obtê-lo na Amazon. E tudo o que você precisa fazer é conectar uma fonte de alimentação a ele. Agora, quando eu o comprei, ele veio com uma fonte de alimentação, então está bem ali. Alguém simplesmente cortou as pontas de uma fonte de alimentação Dell, descascou os fios, colocou-os neste plug e parafusou-os. E é isso. Ele emite 19 volts e meio, e essa coisa vai consumir de 10 a 28 volts. Mas o interessante sobre isso é que não diz qual corrente ou potência nominal ele precisa, porque claro, isso varia dependendo do que você coloca lá. Se você colocar um Celeron aqui, em vez de um i7, você terá requisitos de corrente muito diferentes. E claro, temos slots para cartões. Essa é outra coisa muito incomum sobre isso. A maioria dos PCs industriais não tem nenhum tipo de porta de expansão de tamanho normal. Normalmente eles serão. Tem mais do que você esperaria, mas eles serão como mini PCI, ou M2, ou algo assim. Este, como você verá, na verdade tem alguns slots para placas de tamanho normal. E você pode colocar algumas coisas que consomem muita energia lá. Então, cabe a você descobrir qual fonte de alimentação você precisa. E se você puxar muita corrente, a máquina irá desligar quando a proteção contra sobrecorrente disparar. E você terá que descobrir que precisa de uma fonte de alimentação maior, como a da vida. Certo? De qualquer forma, também temos pinos e ADIO aqui, que eu vou assumir que podem ser conectados a um interruptor remoto. Você pode ligar e desligar a coisa, e então finalmente temos esta porta de antena aqui. Isso não tem Wi-Fi, mas você pode adicionar. E obviamente, o caso sendo todo de metal, não terá muita sorte a menos que a antena esteja do lado de fora. Há exatamente uma outra coisa interessante sobre a parte de trás disso, e é esse plug de borracha bem aqui. Pense nisso. Eu vou te mostrar para que serve isso mais tarde. Ok, então agora vamos para a frente. Agora, a frente tem algumas coisas divertidas acontecendo. Sendo uma máquina industrial, ela tem uma porta PS2, e presumivelmente você poderia usar um desses divisores para colocar o teclado e o mouse lá. Por que o PS2 ainda é uma coisa em aplicações industriais? Não tenho ideia. Nem vou especular. Então temos mais 4 portas USB 2 na frente. E então temos luzes de atividade e link para as duas interfaces de rede. Então você não precisa dar a volta na parte de trás da coisa para ver se elas estão ligadas. Isso novamente torna muito mais fácil fazer diagnósticos remotos. Quando você tem algo no local que não é experiente, você apenas pede para eles darem uma olhada na coisa e dizerem como são as 6 luzes na frente. Agora, a coisa mais interessante sobre isso, no entanto, é este painel aqui. Não é incomum que computadores industriais inicializem a partir de armazenamento de estado sólido. Às vezes, eles usam apenas portas USB internas. Às vezes, há um slot para cartão CF ou SD, mas este tem CFest. Agora, admito que sempre tenho dificuldade em manter CFest e CF Express em mente, embora não haja como confundir os dois. Isso é CFast, isso é CF Express. Eles não se parecem em nada, e eles realmente não deveriam ter usado o prefixo CF para CF Express. Mas isso realmente não importa, porque praticamente nada parece usar isso. Só para o caso de você não saber, porque esses estão ficando bem velhos ultimamente. Este é um flash compacto. É um formato de memória de estado sólido muito antigo, e é essencialmente apenas um disco rígido, ATA em um formato muito pequeno. Eles surgiram em meados dos anos 90 e eram usados como armazenamento para câmeras digitais e esse tipo de coisa. E então, com o passar do tempo, eles se tornaram populares para uso em roteadores, e você sabe, PCS industriais e esse tipo de coisa como mídia de inicialização, porque muitas vezes você não precisava de mais do que, você sabe, 256 megas de espaço. E como eles não têm partes móveis e você normalmente só precisa lê-los uma vez na inicialização, e depois nunca mais toca neles, eles durariam décadas e nunca falhariam. Então, eles eram ideais para esse tipo de coisa. Mas é claro, eles são muito antigos agora, e faz sentido que eventualmente alguém substitua o formato, certo? Exceto, quero dizer, tudo que estava usando coisas como essas não precisava realmente de melhor desempenho, e essa é a única razão real para substituí-lo. Então ele realmente não precisava ser substituído. Não que isso machuque, apenas ninguém realmente se importou. E muitas coisas que estavam usando CF continuam a usar CF ou mudaram para SD. Então, consequentemente, eu nunca tinha visto um cartão CFast pessoalmente, nem uma vez, até o outro dia, quando alguém me entregou um maço deles e disse: "Ei, você pode se livrar destes?" Ninguém os quer. Esses são cartões eFast de 32 GB. E como você pode ver, o conector na ponta é bem diferente, e ele se parece muito com o serial ATA, porque ele é, de fato, literalmente serial ATA. Com Compact Flash, sendo ATA em um formato portátil, faz sentido que sua substituição seja apenas o serial ATA em um formato portátil.
Faz sentido, exceto pelo fato de que, você sabe, aparentemente ninguém quer. A única vez que vi isso em alguma coisa foi no meu cinema de bolso Blackmagic. Câmera 6K que uso no estúdio. E essas, por exemplo, seriam preenchidas pela minha câmera em, tipo, 4 ou 5 minutos, se não menos. Então, elas também não são muito úteis para mim. Mas aparentemente quem fez esta máquina decidiu que ela seria uma boa mídia de inicialização. É engraçado, porque eles colocam isso atrás dessa tampa aparafusada como um brinquedo movido a bateria para uma criança. E quero dizer, faz sentido que isso vá entrar? Você sabe. Quem sabe em que ambiente você não quer que as pessoas mexam nele, mas ainda é extremamente engraçado. Agora, quando dei uma olhada nisso pela primeira vez, pensei que podia ver entalhes na lateral, bem como você vê com o CFD. E parecia que precisava entrar de cabeça para baixo, porque é onde o entalhe inferior aqui está. Mas não, ele só entra com o lado da etiqueta para cima, assim como o CF. É meio complicado e difícil de entrar na primeira vez. Mas então, ouça isso. Na verdade, ele tem o pequeno mecanismo de captura e ejeção com mola, assim como o SD geralmente tem. Então, tenho que admitir, isso realmente é uma melhoria. O flash compacto por algum motivo não suportava esse tipo de coisa, ou pelo menos ninguém nunca o construiu. Então muitas vezes você tinha que ter uma pequena alavanca de flip out, assim como o Card Bus ou PCM. Sim, e eu realmente tive casos em que eles quebraram, e você teve que usar. Tipo, uma chave de fenda para ejetar o cartão. Ou muitas vezes, você simplesmente o arrancou. Ele tem uma pequena saliência na parte inferior aqui, e você só tinha que pegá-la com a unha e puxá-la para fora. Realmente irritante. Então isso é uma melhoria. Agora eu direi que isso aqui embaixo é suposto ser um slot para cartão SIM. Mas como eu vou mostrar a você mais tarde, eu não estou convencido de que realmente haja algum hardware por trás disso. Nada aparece em um sistema operacional. E não tem um cartão SIM para inserir e testar. Mas, de qualquer forma, vamos desmontar essa coisa e obter algumas respostas para perguntas mais interessantes. Talvez sem surpresa, essa coisa é uma alegria de se trabalhar. Há apenas um tamanho de parafuso em todo o dispositivo. Embora, depois que você tira os parafusos superiores, o Covid não vai a lugar nenhum. Acontece que você só precisa fazer o REF, e ele sai. E parte disso é porque ele é incrivelmente pesado em sua parte mais grossa. Excluindo as aletas usinadas aqui, essa coisa tem cerca de 3/8 de polegada de espessura. É um pedaço enorme de alumínio. E eu não lembro da minha métrica. Então vamos perguntar à internet qual é a espessura disso. Isso é 9,5 mm. Então, obviamente, isso é tão grosso porque é um dissipador de calor, certo? Ele tem que absorver todo esse calor antes de poder irradiá-lo novamente, porque essa máquina é, claro, sem ventoinha. E é por isso que temos essa enorme almofada térmica aqui em cima. Mas vamos falar sobre isso por um momento. Você pode ter notado isso, mas está molhado. Há algum tipo de líquido aqui, algum tipo de óleo na superfície. Na verdade, está empoçado em volta de cada um desses buracos. Estava pior na primeira vez que tirei e está apenas espalhado por todo o topo. Você realmente vê isso nas laterais aqui também. E você pode ver nas almofadas térmicas. Então parece que as almofadas térmicas estão... elas estão vazando. Então do que se trata? Vamos perguntar à internet. Quando eu pesquiso isso no Google, o primeiro resultado é estou com medo. Por que fica oleoso e úmido ao remover as almofadas térmicas? Vou à loja de almofadas térmicas e pergunto se é oleoso e úmido. Ela ri de mim. É uma boa almofada térmica, senhor. Coloquei uma na minha CPU. Está úmido. Ok, aqui vamos nós. Este é um artigo no LinkedIn que diz que a almofada térmica de silicone gerará substâncias oleosas na superfície do dissipador de calor. Isso é chamado de fenômeno de sangramento de óleo. Então é o seguinte, eu nunca entendi muito bem como essas almofadas térmicas funcionavam. Então sempre presumi que elas eram como uma espuma de borracha, como um tipo de neoprene de célula aberta, que tinha sido saturado com um óleo termicamente condutor, como óleo mineral, ou algo assim. Isso diz que a maioria dos voláteis é dimetilciclosilosano, que foi identificado como um suspeito cancerígeno. Eu provavelmente deveria lavar minhas mãos, mas imagino que provavelmente ficarei bem se eu não, você sabe lamber? A almofada térmica de silicone é um material composto preparado pela mistura de duas partes, um elastômero de silicone e um enchimento termicamente condutor, que fornece alta condutividade térmica. Então não acho que a parte da espuma seja precisa. Isso sugere que o óleo de silicone vinílico livre e não reagido deve fazer ligação cruzada com o silicone. Então não é realmente impregnado com isso. Parece que é uma espécie de borracha de silicone que é mantida em um estado parcialmente superplastificado, o que é. Isso faz sentido? Não sei, mas é muito estranho. Mas então continua dizendo que óleo de silicone metílico com grupos inativos, ou mesmo óleo branco, pode ser usado como plastificante. E esse problema é frequentemente causado por adulteração por fornecedores de Black Heart.
Não acho que vou investigar o que é isso. Acho que não quero saber. Então sim, parece que o sangramento de óleo é um fenômeno bastante comum. Pode ser causado pelas almofadas ficarem muito quentes. O que faz sentido se essa coisa não tivesse ventoinha e fosse usada com muita força e guardada molhada, por assim dizer. Bem, literalmente neste caso. Mas parece que não é tão terrivelmente perigoso. Vou tentar resistir à vontade de beber o suco térmico proibido. De qualquer forma, no entanto, estamos dentro, por assim dizer. E não há muito o que olhar até agora, porque precisamos tirar esse dissipador de calor do caminho. Mas há algumas coisas que vale a pena mencionar. Para começar, esta placa é enorme. Muitas dessas máquinas simplesmente não são muito grandes. Tipo, esta é, você sabe, o volume de 2 ou 3 Raspberry Pis, enquanto esta é como uns bons 10 Raspberry Pis. Essa é uma métrica que usaremos e não tenho certeza do porquê. Tipo, não tem muito mais acontecendo aqui do que na maioria dos PCs industriais que eu já vi. Parece ter praticamente todas as partes comuns, mas por algum motivo é maior do que a maioria. Então talvez haja menos peças na parte de trás da placa ou algo assim. Mas de qualquer forma, nada aqui é tão exótico. Eu gosto do uso desses slots de sódio verticais. Você os vê muito em PCs industriais. Eles não são realmente tão bons. Eles não são tão bons de trabalhar quanto os comuns de laptop que ficam deitados. É meio estranho. Você pensaria que eles seriam melhores, mas na verdade é meio difícil navegar com o stick ali e fazê-lo encaixar. Mas acho que eles usam esses porque ocupam menos área de superfície na própria placa. Tipo, menos pegada do que os que ficam deitados. Porque se eles usassem os normais de laptop, onde eles os teriam colocado? Não tem lugar aqui para eles. Então, de qualquer forma, isso leva DDR3 normal. Então, jeans, eu poderia realmente atualizar a RAM aqui se quisesse. Aqui está nossa placa Safest. E sabe de uma coisa? Vamos ver se tiramos isso. Haverá alguma dica sobre se há um leitor de cartão, sim, embaixo disso? Não, infelizmente, eu teria que tirar a placa-mãe inteira. Talvez façamos isso. Então, aqui temos o mini PCIe. Você usaria isso para, tipo, uma placa Wi-Fi. É por isso que você tem o slot de antena aqui. E a coisa mais estranha que você pode ver dessa perspectiva é, na verdade, o chip amplificador de áudio. Esse cara aqui embaixo, que é um furo passante. Componente de... Não que isso não funcione muito bem, mas é muito, muito estranho em uma placa-mãe moderna. Quer dizer, essa coisa provavelmente é de 2011, de acordo com um artigo de notícias que li. Mas mesmo assim, eles realmente não encontraram uma versão de montagem em superfície disso? Ah, certo. Mais uma coisa. Tem esse sensor de temperatura. Eu já vi isso antes, mas é sempre engraçado quando vejo. É apenas um pedaço de mylar pendurado no ar que foi colado, com silicone na placa, para não quebrar seus traços. Parece bobo, mas acho que funciona de qualquer maneira. Então é tudo o que podemos ver daqui. Próximo passo, vamos querer tirar o dissipador de calor. E esse é um processo que é meio que cheio de perigos. Este tem 3 parafusos aqui e os 3 parafusos ali. Vou tirá-los em um padrão cruzado, porque não sei o que tem por baixo. E pelo que eu sei, pode haver algo que não tenha um dissipador de calor. E se eu não tirá-los de uma forma que distribua a carga, posso quebrar um núcleo. Então vou tirar isso como se estivesse fazendo uma roda em um carro. E então, para os 2 últimos, vou tirando um pouco de cada vez. Uma curva ali, uma curva ali, uma curva ali. E então corremos com eles o resto do caminho para fora. Tudo bem, esse cara simplesmente sai. E, como se vê, meus medos eram fundados, porque esse processador é, de fato, um com núcleos expostos. Então acontece que o chipset que eles usaram aqui é um Intel QAM57, que é uma versão móvel do chipset Q57. E então, ele pega uma CPU móvel. Este é um Core i3 estilo laptop. Fato interessante sobre isso, a propósito. Este processador tem copyright 08 de acordo com o rótulo nele. Então eu pensei que esta máquina fosse mais velha do que é. Esqueci quando os primeiros chips da série Core Premium foram lançados. Perdoe-me se perguntamos à internet quantos anos tem esse chip. Diz que é do Q120. 10. Não sei por que é copyright 08. Acho que não posso mais confiar neles para me dizer a idade de um chip, o que provavelmente já me fez de bobo várias vezes no passado. Mas de qualquer forma, aqui está o que acho estranho sobre isso. Eles eram vendidos como máquinas Barebone, então era esperado que você tivesse sua própria CPU. E não sei se é mais difícil pedir um chip móvel. Presumo que não seja. Embora você não possa comprá-los em loja, certo? Eu acho que você tem que obtê-lo de algum tipo de intermediário. Mas o que mais há de novo? Mas a questão é que todos os laptops usam dissipadores de calor personalizados feitos pelo fabricante do laptop. Mas este fornecedor de placas vendendo a placa por si só não teria fornecido nada parecido. Eu não acho. Cabe ao fabricante do chassi fazer sua própria solução de resfriamento, que é de fato o que eles fizeram. Esse cara aqui foi obviamente feito por quem fez o gabinete porque é, você sabe, feito sob medida para ele.
E não é um dissipador de calor. É um condutor de calor. O único propósito dessa coisa é levar o calor do chip até o topo do gabinete, para que o radiador no topo possa dissipá-lo. Então, isso é apenas um grande eixo de alumínio. Mas o que é estranho é que não há calço, não há molas, não há nada que impeça isso de rachar o núcleo. Então, na verdade, se eu não tivesse sido criterioso com a forma como soltei os parafusos, se eu tivesse tirado todos eles do lado esquerdo primeiro, isso teria produzido um efeito gangorra que poderia realmente ter danificado isso. Quer dizer, isso acontecia o tempo todo no Athlon XP e no Pentium. 3 dias, as pessoas lascavam núcleos, mesmo com calço, mesmo com espaçadores. Acontecia constantemente. Então, essa é uma decisão meio estranha. E ainda mais estranho, parece que o fabricante da placa-mãe forneceu um padrão de montagem em ambos. Presumo que seja o QM57 ali, para colocar dissipadores individuais neles. Mas essa empresa decidiu ir com um único monolítico. E eu acho que a razão para isso é que eles queriam cobrir essas bobinas. Acho que essas são bobinas usadas pelos reguladores de registro de tensão. E eles fizeram um trabalho meio ruim, porque, bem, essas almofadas simplesmente caíram completamente. Mas elas estavam originalmente meio que penduradas no canto da pia aqui, nem mesmo totalmente nela. Então, isso é tudo bem instável, mas não tão instável quanto o que está acontecendo aqui. Mas para mostrar isso a vocês, vou tirar o painel lateral, e isso é bem complicado. Então vamos prosseguir com o tour aqui, e voltaremos a ele. Para prosseguir, temos que tirar o painel inferior. Agora, esse cara não é nem de longe tão grosso quanto o painel superior, mas quando olhei para ele pela primeira vez, me perguntei se essa coisa preta aqui era realmente algum tipo de material termicamente condutor, porque este é o compartimento do cartão. E se você colocar um cartão aqui que emita muito calor, então eu estava pensando, bem, se é radiação de corpo negro, talvez o preto o torne melhor em absorver isso no painel, para que possa então se espalhar para as asas aqui para ser dissipado. Mas depois eu estava pensando sobre isso, e pensei, sim, ou é apenas plástico, porque isso é metal. E eles não queriam que a placa aqui embaixo entrasse em curto contra ela. Então, aqui está o compartimento da placa. E nós temos um PCI Express 16 e um SHU. E o que eu gosto sobre eles é que muitas vezes com dispositivos que têm risers, eles terão algum tipo de conector personalizado na placa-mãe, por onde ambas as pistas PCI são executadas. Mas neste caso, eles estão apenas cruzando os traços de um plug para o outro. Eles usaram um X para o X e X16 para o X16. Certamente torna tudo muito mais simples. A outra coisa que está aqui é o compartimento do disco rígido. E eu vou em frente e tiro isso. Então você pode ver que isso realmente comporta 2 drives, o que torna a densidade de componentes nesta máquina realmente alta. Como eu disse, muitas dessas máquinas industriais têm uma capacidade de expansão bastante decente, mas esta coisa tem o cartão Cefast na frente, que podemos de fato inicializar e usar como único meio neste dispositivo. E então ele também tem capacidade para 2 cartões de expansão e 2 discos rígidos SATA. Isso é ótimo. Isso está no mesmo nível da maioria dos PCs de mesa. Embora a maneira como os SCTs são conectados seja muito interessante, porque é muito diferente. Este é conectado aqui, e o conector sai da ponta. Este é fixado aqui usando os parafusos laterais e é empurrado para trás. Ele também aceita apenas unidades de uma espessura específica, pelo menos não sem muita manipulação. Se tentarmos colocar esse SIGAT nitro aqui, ele não se alinha com os furos. E se o virarmos, ele ainda não se alinha com os furos. E claro, eu poderia segurá-lo, sabe, e colocar os parafusos, mas eles estão a essa distância. Porque se pegarmos, um SSD Intel, os primeiros que tinham o calço aqui, que os torna tão grossos quanto um disco rígido de laptop convencional da época, então ele fica exatamente na altura certa. É estranho porque eles poderiam ter colocado os parafusos na parte inferior e ele teria se encaixado em qualquer tipo de unidade. Então, eu não sei por que eles fizeram isso. Mas o mais estranho é que as unidades são conectadas ao computador de maneiras completamente diferentes. Então temos um conector de dados SATA padrão e um Molex de 4 pinos, que tem exatamente a mesma pinagem de uma unidade de disquete padrão. Então você adapta isso para um conector de energia SATA. Não é para ser padrão, mas na prática há muitos cabos como esse por aí. Esse tipo de configuração é muito normal para dispositivos como esse, mas essa é uma história diferente. Se você já passou um tempo considerável trabalhando em laptops, provavelmente sabe que muitos deles têm um pequeno calço que você conecta a um disco rígido, o que torna mais fácil conectá-lo à máquina, tanto na era ID quanto na era SATA. Isso foi projetado para um desses. E o mais estranho é que é especificamente um calço estilo Dell. A Dell fez 2 desses. Este é o tipo que eu tenho no meu Alienware M17X, que apareceu no episódio 1 do Quick Start House, aquele com a entrada HDMI. E eu acho que este é mais comum do que o outro, este cara aqui. É basicamente o mesmo conceito, exceto que tem pinos expostos em vez de contatos planos.
Mas ambos são projetados para tornar possível colocar um disco rígido no lugar em vez de deslizá-lo para o lugar. E é exatamente assim que funciona. Então, se pegarmos este disco aqui e apenas encaixarmos isto ali, e depois colocarmos de volta aqui... Lá vamos nós. Ele é conectado assim mesmo. Na verdade, é tão fácil que eu realmente pensei que teria que mexer nele toda vez. Só tipo, meio que sacudir para encaixar. Não, ele encaixa direitinho. É maravilhoso. E isso realmente contrasta com a outra abordagem, que usa esses cabos. E acontece que isso é muito complicado. Passei uma boa hora tentando encontrar uma solução, porque não tinha exatamente o cabo certo. Encontrar um cabo de dados SATA realmente curto é fácil o suficiente, mas para a energia, este é o melhor que eu consegui. Porque eu não tinha um que realmente fosse disto para aquilo. Porque aquilo. Na verdade, isso não é padrão nem comum. Então eu tive que usar um divisor que é comum nessa ponta e apenas prender com fita adesiva. Eu conectei isso, e funciona, mas é muito complicado. Principalmente porque não tem como passar pelo pequeno orifício de gerenciamento de cabos aqui embaixo sem retirar o chassi da unidade. E mesmo depois de fazer isso, há restrições muito limitadas para colocá-lo na unidade. Eu consegui fazer isso, mas a questão é que você deveria ter um pequeno cabo personalizado para isso. E parece meio desnecessário, porque se eles apenas recuassem o drive em mais alguns milímetros, você conseguiria encaixá-lo com cabos normais. Mas enquanto temos isso aberto, vamos em frente e retirar esta pia lateral. E na verdade, talvez possamos tirar a placa-mãe inteira. Eu ainda não fiz isso. Vamos começar com o Cardinal Riser. Essa coisa é realmente um sonho para se trabalhar. Quer dizer, dado que foi vendido como um esqueleto, faz sentido, certo? Se você está trabalhando em, tipo, um laptop ou um all-in-one, algo assim, você não deveria estar lá. Então a única coisa que importa são as considerações de fabricação, e elas podem ser atenuadas. Mas se você está vendendo isso para um usuário final que espera que ele mesmo o construa e talvez até mesmo faça a manutenção ao longo do tempo, então faz sentido projetá-lo para que possa ser facilmente desmontado. E eles fizeram isso. Este é um dos risers mais fáceis que já removi. E como eu disse, cada parafuso aqui é exatamente o mesmo. Os dos dissipadores de calor internamente. Externamente os parafusos da placa-mãe, os parafusos do riser, tudo é exatamente idêntico. Ops, acho que eu poderia ter tirado este parafuso em vez do outro. Bem, vamos consertar isso mais tarde. Os dissipadores de calor nas laterais são realmente fáceis de remover. Nós apenas desparafusamos esses parafusos aqui. Mas vou dizer uma coisa. Eu deveria remover os painéis finais primeiro, agora que penso nisso. Caso contrário, você ficará pendurado. Acho que devo dizer que o único parafuso diferente são os que vão na extremidade, porque eles devem ficar nivelados, mas não são fáceis de misturar com os outros. Outra consideração industrial que você costuma encontrar. Este parafuso aqui é designado como um parafuso de aterramento. Então ele tem uma pequena arruela de pressão ali para que você possa pendurar um olhar nele. Mais uma vez, isso se desfaz tão facilmente. E essa é outra coisa que eu realmente gosto em olhar para esses pequenos PCs industriais, é que eles são todos projetados para serem trabalhados, ou pelo menos eles não são projetados para serem ofuscados. Tudo bem, agora é só tirar as pias. Olhe todos esses parafusos. Tudo bem, finalmente temos uma visão clara da placa aqui. Então esta é uma expansão de porta paralela. Isto é para mais digital. E eu acredito que esta é a porta DCI, é claro. Então isso é siliconado no lugar, como deveria ser. Mas o que eu queria mostrar a vocês era isso aqui. Isso é estranho. É claramente um dissipador de calor. Ele tem uma almofada térmica, mas veja como ela está montada de forma frouxa. E de uma forma tão estranha esse pedaço de chapa metálica simplesmente passando por cima dele. Bem, deixe-me tirar isso. Então, como se vê, isso está afundando mais duas dessas bobinas reguladoras de voltagem. E é só isso que ele faz. Mas a maneira como eles construíram esse dissipador de calor é fascinante. É literalmente apenas um tarugo sólido, com uma ranhura cortada nele. É uma peça bruta de barra de alumínio. Eles nem usinaram as laterais. Você pode ver as marcas de arrasto do processo de extrusão ali. Então este é praticamente o dissipador de calor mais simples que já vi na minha vida. E não é realmente surpreendente, porque novamente não é um dissipador de calor, assim como o grande. Sua função é apenas levar o calor do topo dessas bobinas para o topo do chassi. Então sim, claro, é apenas uma peça sólida de metal. E acho que a razão pela qual é tão frouxo é porque quando você coloca a parte superior e a baixa, ela comprime essa almofada térmica, e isso trava essa coisa no lugar e aplica a pressão necessária para as peças. Mas parece tão barato. De qualquer forma, estamos tão longe. Vamos em frente e terminar de tirar a prancha de... E presumivelmente isso não vai sair até que tiremos esses espaçadores.
Parece que perdi minha chave de porca especial, então vamos ter que forçar isso para fora. Bem, isso não foi tão ruim. Vamos ver se esse cara sai agora. Ou precisamos remover esses também. Ah, não, ele é preso por todas as portas na parte de trás. É importante manter os espaçadores da placa-mãe e os parafusos de encaixe separados, porque eles têm roscas e comprimentos diferentes. Certo? Vamos ver se isso resolve. Sim, resolve. Então as grandes questões são: há algo na parte de trás? E ele tem um leitor de cartão, sim? E as respostas para ambas são sim. Bem, eles povoaram essas partes, então eu tenho que assumir que o que quer que seja que faça a leitura do sim, você sabe, estaria lá em algum lugar. Ou isso, ou... Agora que penso nisso, eu me pergunto se de alguma forma isso fala com o Slot Mini PSA. E você deve simplesmente colocar seu rádio RT lá, e ele se comunica de alguma forma. Eu não sei dizer, isso está muito fora do meu leme. É interessante que haja mais almofadas térmicas aqui atrás. Elas estão diretamente abaixo dessas VLMs, então presumivelmente, eles estavam tentando tirar o calor da parte de trás da placa também. Essas coisas devem chegar ao pé. E isso definitivamente usa os dois lados da placa porque temos algumas peças sofisticadas aqui. Eu me pergunto o que são essas. WG 8257-4L. Esse é seu controlador Ethernet Gigabit de porta quádrupla e dupla. E então há um segundo ali. Então acho que é 18.257 por porta Ethernet. Sabe de uma coisa, o que são esses aqui embaixo? 100.284. Ah, estranho. Aparentemente é algum tipo de filtro de interferência eletromagnética em um pequeno chip de montagem em superfície. Eu nunca vi nada assim antes. F7511R6. Oh, isso não puxa nada. Eu entendi errado. 7511RG. Ah, e esse é um chip GPU de 20 linhas. Então isso estaria alimentando aquele cabeçalho DIO não utilizado que vemos no topo. Então sim, aí está. O mais interessante sobre essa placa é que ela não tem absolutamente nenhuma marca de identificação que eu possa encontrar. Como se houvesse vários números aqui, mas não consigo corresponder a nenhum tipo de número de peça do fabricante. E qualquer coisa que eu pesquiso no Google só aparece como sites de catadores de peças que estão revendendo pedaços de sistemas destruídos e coisas assim. Então, não tenho ideia de quem faz isso. Acho que pode ser personalizado para esta empresa de lógica. Isso é tão raro na minha experiência, mas acontece. De qualquer forma, vamos fechar essa coisa de volta e ligá-la. Coloquei esses parafusos nos furos errados? Algo não está certo. Deveria haver roscas de parafuso aqui atrás, mas não há. Oh, dude! Você tem que colocar o dissipador de calor e ele fornece as roscas dos parafusos. Cara, eu estava confuso. Agora, antes de fecharmos essa coisa, vou em frente e instalar esta placa quadro. Os gráficos integrados são, você sabe, Intel HD, seja lá o que for. E isso é alimentado por barramento. Então vai funcionar nessa coisa mesmo que não haja nenhuma fonte de alimentação PCIe pin doente ou algo assim. Mas há duas considerações para uma coisa. Como tiramos esses suportes daqui? Porque os dissipadores de calor meio que atrapalham. Bem, como se vê, é para isso que serve o plug de borracha que mencionei antes. O tampão de Chekhov pode ser perfurado. É realmente tedioso. Lá vamos nós. E isso permite que você solte uma chave de fenda para chegar ao plano traseiro, mas apenas ao cartão inferior no plano traseiro. Esta é, na verdade, a única coisa sobre este chassi que eu não gosto. Não há, até onde eu sei, nenhuma maneira de chegar àquele parafuso ali corretamente, a não ser entrar assim em um ângulo. E você pode... Não é tão ruim assim, mas é uma droga. Especialmente porque, você sabe, você vai moer a anodização do case fazendo isso repetidamente. Tipo, eu não vejo como eles poderiam ter resolvido isso de outra forma, porque eles teriam que fazer um furo, tipo, bem aqui, e ele teria passado por esse furo de montagem e... Sim, não, eu entendo, mas ainda é uma droga. Mas o outro problema é esse. Tem uma ventoinha, e estamos adicionando uma ventoinha ao nosso PC sem ventoinha. Como você acha que isso vai ser? Não há ventilação aqui embaixo. Essa coisa não é, você sabe, a prova d'água nem nada, mas é suficientemente robusta para ser praticamente selada.
além dessa pequena ventilação aqui. E, francamente, eu simplesmente não acho que isso seja. Isso é ventilação suficiente. Eu tentei essa placa aqui uma vez antes, e acredite, ela saiu quentinha. Então, provavelmente, não é uma boa ideia a longo prazo. Embora você possa substituir esta aqui por uma placa de ventilador, você teria que descobrir uma maneira de dar energia a ela. Acho que você pode adaptar o Molex de 4 pinos da energia SATA, se não precisar de um segundo disco rígido e simplesmente conectá-lo a ele. Então sim, você sabe. Há uma solução, mas colocar esse parafuso de volta é uma droga, porque ele imediatamente tenta cruzar a rosca. Não importa o que você faça. Sim, isso é. É assim que apertamos parafusos nesta casa. Vamos instalar o disco rígido novamente. Eu adoro como isso simplesmente se encaixa no lugar. Agora eu tirei e reinstalei esse dissipador de calor várias vezes sem problemas. Mas, cara, eu ainda não confio nele. Eu realmente acho que se eu simplesmente apertasse um conjunto de parafusos antes do outro, eu provavelmente destruiria aquela CPU. E isso é meio engraçado, mas se eu quisesse chips oculares de segunda, terceira ou sexta geração, não teria problema. Eles são abundantes aqui no mercado de usados. Mas se eu quisesse chips Core i de primeira geração para dispositivos móveis, nunca vi nenhum. Tipo, eu sei que eles devem existir, mas nunca vi um de verdade. Tudo bem, o mesmo acordo. Vamos trabalhar as coisas com muito cuidado aqui. Tudo bem, faremos os do centro primeiro, depois os dos cantos. Tudo bem? E se eu tiver muita sorte, isso ainda funciona. Tudo bem, agora vamos precisar de um display, então você provavelmente verá esse cara muito durante o resto desta série. Este é o Supersônico SC 1311. É uma TV de 13 polegadas e com certeza a mais barata e leve que já vi na minha vida. É surpreendentemente barato. Eu amo essa coisa. É tão minimalista. Quero dizer, tipo, você tem as inserções de latão expostas para o suporte VESA, que são perfeitamente boas, mas você sabe, eles não se preocuparam em pintá-las ou algo assim. Eles têm os parafusos que estão apenas sentados nessas depressões profundas aqui. Então parece que foi moldado por sopro. E claro, ele usa DC em vez de AC, o que o torna ainda mais barato. Mas você sabe, isso também é uma vantagem. Eu posso encontrar fontes de alimentação para isso em qualquer lugar, e de outra forma é muito útil. Ele tem HDMI, VGA, componente, composto e até mesmo um sintonizador de TV AC. Você também pode alimentar o áudio do PC em 3,5. Então, você não precisa usar um adaptador RCA. E ele tem uma saída de fone de ouvido. Você sabe, eu não tenho ideia do que essa porta USB faz. Pode ser só energia, ou essa coisa pode ter tipo um tocador de MP4 ou algo assim. Não sei. Mas o importante é que ela não pesa nada e é perfeitamente cromulante para usar na minha mesa aqui. É uma tela de 1366 por 768. O que você sabe, não é tão legal assim. Mas sabe de uma coisa? Se você colocar 1080p nisso, o que ele aceita, ele lhe reduz a escala e fica ótimo. Além disso, ele tem um menor atraso de comutação que já vi no modo VEE. Quando você dá a essa coisa um sinal VGA, ela o capta assim? Porque você sabe, o fato de essa coisa ser incrivelmente barata significa que a quantidade de pós-processamento que ela tem é provavelmente zero. Nós apenas pegaremos o pior teclado que eu tenho e o melhor mouse que eu tenho, porque somos jogadores e não aceitaremos nada menos. Agora, obviamente, quando eu chamo essas coisas de pequenos, é com tremenda afeição. Eles são apenas pequenos que estão fazendo o melhor que podem. Nada mais tipifica isso do que o que acontece quando você liga este. Ele faz pequenos bips e bloops. Além disso, ele faz isso sempre que você desconecta ou conecta um dispositivo USB. É maravilhoso. Eu acho que ele realmente para de fazer isso quando um sistema operacional carrega, o que é uma pena, porque é tão adorável. E faz muito sentido para um computador industrial. Permite que você faça diagnósticos mais básicos sem precisar de uma tela. O BIOS é em grande parte normal, mas há algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, se formos para a segunda configuração superior. Isso mesmo, essa coisa tem 2 chips superior. Agora, se você não sabe disso, superior se refere a um tipo de chip que está em praticamente todas as placas-mãe, que combinam todas as portas legadas, serial, paralela e PS2, e um monte de outras coisas. Eu acho que também pode fazer como SNI, BUSE e 2C, mas não me cite sobre isso. Todos esses costumavam ser chips separados na era 8088, mas agora estão todos combinados em um. E normalmente você teria 2 portas seriais e uma porta paralela, mas como esta máquina quer 4 portas seriais, eles têm este chip extra, Fintech. Ficou. Wintech 812. Mas acho muito estranho que realmente diga isso no BIOS.
Qual é o propósito dessa informação? Essa placa poderia ter sido preenchida com um chip Super I/O diferente? Talvez, eu não sei. Além disso, se formos para a configuração SATA, é meio interessante porque há 5 portas listadas aqui, mas fisicamente apenas 3 portas no dispositivo. Há o CFast, que aparece na porta 4, e então o SD SATA que instalei está na porta 0. E se eu conectasse algo na outra porta, estaria na porta 1, mas depois 2, 3 e 5. Não tenho ideia de onde elas estão, se é que existem. Não vi um cabeçalho na placa para eles ou algo assim. Além disso, na configuração Southbridge, há uma opção para alterar a fonte de alimentação de ATEX para AT, e não tenho ideia do que isso faria. De qualquer forma, todo o resto aqui é bem normal. Não tenho ideia do porquê. Há um Ubuntu aqui, a propósito. Acho que alguém deve ter inicializado a partir de um pendrive em algum momento, e ele meio que ficou preso. No F. Não sei muito sobre F, então não tenho certeza de como me livrar disso. Mas de qualquer forma, uma pergunta que eu tinha quando estava configurando isso é se essas placas se faz... Mande. São realmente decentemente performantes. Veja, em teoria, o motivo para ir de ATA para ATA serial seria para maior velocidade, e acho que circuitos simplificados. Mas isso não significa necessariamente que elas sejam realmente mais rápidas. Sabe, se esta for uma placa industrial, o que eu tenho certeza que é, então ela pode ser absolutamente ruim. Ela poderia ter apenas flash de baixa frequência, absolutamente terrível sem, você sabe, nenhum DRAM. Basicamente, ela poderia ser útil para inicialização e absolutamente nada mais. Então fiquei curioso e rodei o Crystal Disk Mark. As velocidades de leitura e gravação sequenciais acabam sendo equivalentes a alguns STs de desktop sérios mais decentes. A leitura e gravação aleatórias são absolutamente horríveis. Ele não consegue nem chegar a 2 MB por segundo. E eu sei que essas geralmente são muito, muito piores do que sequenciais, mas isso parece muito ruim. Ainda assim, porém, acho que é provavelmente muito melhor do que você esperaria de um cartão flash compacto típico. Então sim, esses parecem bons, eu acho. E só por diversão eu rodei o Furmark aqui só para ver se aquele quadro estava fazendo o seu trabalho. E bem, está, mas 46 quadros por segundo. Não muito quente, mas pelo menos a placa está funcionando. Infelizmente, provavelmente está bem quente, então não vou rodar isso por muito tempo. E só para o caso de você estar curioso, não parece estar vinculado à CPU. A placa de vídeo em si, provavelmente é muito mais antiga do que eu imagino. Embora seja possível que isso seja limitado por ser como PCIe 1 ou algo assim. Não sei o que era dominante em 2011. Agora eu avisei você antes para não presumir que as interfaces de rede eram gigabit, mas elas realmente são. Felizmente, tenho quase certeza de que esta CPU é dual-core com hyperthreading, então temos 4 núcleos virtuais lá. Você sabe, áudio, HD como de costume. Nenhuma indicação de um controlador USB 3. O que não é nem um pouco chocante. Lá, é claro, está nossa unidade SATA e a unidade que conectei com aquele pequeno e estranho adaptador Dell. Não sei se é realmente da Dell ou se é apenas uma peça que a Dell comprou, mas certamente nunca vi isso nas máquinas de outra pessoa. E finalmente temos aquelas 4 portas seriais que mencionei antes. E como eu disse, não tenho o cabo certo para isso, mas é meio triste o quão perto chega. Vamos abrir 2 cópias do PUT aqui e vamos configurá-las para conectar a uma. E 213,66 por 768 é espaço suficiente para 2 janelas de terminal. Isso deve ser bom o suficiente para qualquer um, certo? Portanto, não me surpreende nem um pouco que várias empresas tenham tido a ideia de usar o conector DB36 para 4 portas seriais. Então também não me surpreende que elas não tenham pinagens compatíveis. Então, se encontrarmos as portas 1 e 2 aqui e as conectarmos com um adaptador de modem nulo, tipo OBA, então quando digitarmos em uma dessas janelas, deveríamos ver o texto aparecer na outra, mas não vemos. E o que é pior do que isso é se eu desconectar de 2 aqui e conectar em 3. Ups! Eu quis dizer que quando digitamos aqui, não vemos nada. Mas quando digitamos aqui, vemos... E isso significa que estes não estão apenas rotulados incorretamente. Sabe? Não é só isso, sabe? A porta 1 é a porta 4 e a porta 3 é a porta 3. É que esse cabo não está conectado corretamente. Ele, coincidentemente, tem uma única linha TX que caiu na linha RX de outra porta. Isso é inútil. Mas tenho esperança de que se eu for até, você sabe, eBay ou algo assim, e procurar por 2 ou 3 outros cabos como esse, há grandes chances de que um deles seja o certo. E com isso, acho que estou sem coisas para mostrar a vocês, porque afinal esses são apenas PCs. É isso que me faz gostar deles e o que os torna tão sem graça quanto água de lavar louça. Tudo o que eles fazem é ligar e executar o Windows. É como um laptop ruim em um caso incrivelmente pesado, e quero dizer, é um bem ruim. Um processador Core de primeira geração não é muito útil para mim. Para outras pessoas, ainda pode ser, mas eu não consigo fazer nada com isso. Quer dizer, pode haver exceções. Posso encontrar um uso para ele.
O fato de ter esses slots é bem legal. Tipo, eu provavelmente poderia encontrar algo que eu pudesse fazer com isso, como colocar algumas placas de captura lá, algo assim. E afinal, eu poderia talvez usá-lo como um roteador se eu precisar. Você sabe, o céu é o limite, certo? É só um dispositivo. Talvez você encontre um uso para um dispositivo, talvez não. Mas eu escolhi isso para meu primeiro episódio deste programa porque de todos os pequenos que eu já conheci, este é realmente o mais flexível, o mais versátil. Eu acho realmente intrigante que eles o tenham projetado para ser tão expansível. Você sabe, ele foi vendido como um esqueleto. Mas como eu disse antes, normalmente essas coisas nem são realmente vendidas como modulares por si só. Espera-se que elas sejam, você sabe, compradas em grandes quantidades, construídas para alguma aplicação muito específica com o mínimo de componentes possível. E é isso, certo? Essa coisa, por outro lado, é construída um pouco mais como um PC de mesa. Você sabe, como algo ao qual você pode realmente adicionar peças mais tarde. E como resultado, acaba sendo o único desses que vi em algum tempo em que posso imaginar que realmente o uso para alguma coisa. Então sim, estou impressionado. Bom trabalho, rapazinho. Espero que você tenha gostado disso. Era um conceito meio estranho. Normalmente não faço vídeos improvisados como esse, mas tenho desejado fazer mais deles apenas sobre coisas que acho legais, onde não tenho nenhuma narrativa específica. Fica tão frustrante quando cada um dos meus vídeos tem que ser, tipo, pesquisado e escrito por semanas, antes que eu possa produzi-lo, e então editado até a última polegada de sua vida. Então sim, vou tentar fazer mais coisas assim daqui pra frente, porque é divertido apenas mostrar algo e dizer, não é legal? E eu não faço o suficiente disso. Então espero que você tenha se divertido. Eu certamente me diverti. E se você gostou disso, me avise que quer ver mais deles e talvez se inscreva no meu canal. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa. E se você realmente quer me ajudar, então considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Porque esse é o tipo de coisa que quando você vê, você simplesmente tem que agarrar. Como se não houvesse uma fonte confiável para pequenos caras estranhos como esse. Eu vou a uma loja ou alguém me contata e diz, sabe, eu tenho isso. Você quer? E eu simplesmente tenho que dizer sim absolutamente. Aqui estão $40 de frete. Envie para cá. Se você quer ter certeza de que eu posso conseguir mais coisas assim no futuro, sabe? E colocar gasolina no meu carro e mantimentos na minha mesa e tudo mais, então considere se tornar um patrocinador. Eu realmente apreciaria. Sou incrivelmente grato a todos que já são. Eles tornam isso possível. Eles tornam todo o meu canal possível. Então, muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.